Bom, vamos lá, por favor. Aí ontem eu estava vendo, conhecendo as pessoas, né? As pessoas se apresentando e o segundo encontro que você começou a falar do Kellerman, né? E aí eu anotei aqui um trecho que você está falando de sensação, percepção, emoção e sentimento, né? Essas palavras sempre estão bem próximas a mim. E aí você falou de sensação, ordem primária, variável primária. Eu queria entender um pouco isso, sabe? Você falou de percepção, que era uma variável secundária, de ordem secundária. Emoção, de variável primária, que só existia uma emoção quando não era individual, quando era um processo de compartilhado a emoção. Eu achei isso interessante. E o sentimento, variável secundária. Aí você falou a existência das emoções sempre em comunidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei interessante. Sim, vamos lá. Isso eu estou falando bem numa perspectiva da neurociência, né? Não vai ser uma abordagem direta do Kahneman, mas eu acho que isso ajuda a gente a compreender a obra do Kahneman por esse recorte, né? Observada sobre esse recorte. Mas quando eu falo de ordem, de baixa ordem, né? Ou uma ordem primária, uma variável primária, tanto para a sensação quanto para a emoção, eu estou me referindo mais aos processos que dizem diretamente a nossa fisiologia e aos nossos órgãos dos sentidos e aos nossos órgãos que expressam uma atividade independente da razão. Então, não passa pelo córtex, né? O córtex cerebral, ele é uma região do sistema nervoso que ela é mais recente na história evolutiva. Então, a gente chama essa região de uma região que realiza o processamento em alta ordem, né? Ou algumas pessoas vão chamar de segunda ordem, ou de uma variável secundária, porque são justamente regiões que processam essas informações que chegam de uma maneira muito bruta no sistema, né? Quando alguém te toca, esse toque, se alguém te toca no rosto, aqui, né? Esse toque, ele é o mesmo toque para qualquer pessoa que te toca em termos de sensação, em termos de ativação dos mecanorreceptores da pele, em termos de recebimento dessa informação sinestésica no tálamo, né, que é uma região do sistema nervoso. Agora, se quem te toca é alguém que você conhece, ou se quem te toca é alguém que você ama, ou se quem te toca é a sua mãe, ou se quem te toca é um companheiro de trabalho, isso tudo é processado de formas distintas, justamente porque há um processamento em alta ordem, fruto de um trabalho do córtex cerebral. Então, você não só classifica, mas como você dá um certo sentido para uma informação que é bruta, uma informação primária. Então, o toque, a ativação dos mecanorreceptores da pele, é um processo primário, por isso que eu falo que é um processo de baixa ordem, de primeira ordem, porque ele é justamente uma ativação física, uma ativação estrutural. A forma como a gente lê e processa isso, para que seja incluído um sentido, um certo sentido para isso, isso depende de um processamento cortical. É claro que quando a gente fala de processamento cortical, isso é um erro que as pessoas cometem. Quando a gente fala de processamento cortical, a gente está falando de uma interação de regiões, não é só o córtex que está informando aquilo daquela forma. Mas há uma expressão em evidência do trabalho do córtex. E a gente sabe que o aparecimento da racionalidade, da consciência, é dependente do córtex. Embora você tenha comportamento em animais que têm um córtex cerebral menos desenvolvido, né? Mas é um outro tipo de comportamento. Quando eu transfiro isso para as emoções nessa perspectiva para a neurociência,
elas vão ser uma série de atividades do sistema corporal que são expressas geralmente de forma reflexa, de forma autonômica, e que elas refletem uma atividade bruta. O que eu estou chamando de uma atividade bruta? Estou chamando uma atividade própria da fisicalidade da máquina corporal. Então, eu tenho um aceleramento da frequência cardíaca, eu tenho uma diminuição dos intervalos entre os fluxos de inalação e exalação, eu tenho sudorese, eu tenho calafrio, eu tenho vermelhidão, eu tenho tontura. Tudo isso são expressões da nossa fisicalidade, de primeira ordem. Eu não tenho, inicialmente, uma leitura sobre isso, mas eu sei que algo me passa. Naquele instante, algo me atravessa. Pois bem, quando eu falo do sentimento, nessa perspectiva, eu estou dando uma certa leitura para esse processo primário. Então, se o meu coração acelera e eu estou com alguém que eu estou apaixonado, estou começando uma história de amor, eu sei que isso é fruto dessa excitação do encontro com outra pessoa, né? Se o meu coração acelera porque eu bati o carro, ou porque eu tenho que fugir de um acidente, né? Ou se eu tenho sudorese por uma certa ansiedade, ou um certo medo, ou um receio, a forma como eu leio esses processos da fisicalidade, é o que eu chamo de sentimento. E o sentimento, para o Kahneman, ele é a base da consciência. Não só para o Kahneman, mas para o Damasio também. Então, a consciência humana, ela só existe porque existe sentimento. A consciência humana só existe porque eu não só caracterizo, faço uma categorização dos processos emocionais, mas como eu vivo esses processos de uma forma autorreflexiva. Portanto, eu tenho uma autoconsciência do processo. Só que é uma autoconsciência do processo que ela demanda necessariamente de uma atividade comunitária. Seria muito difícil a gente pensar em processos de emoção e sentimento se não houvesse o outro. Se não houvesse o outro, a outra pessoa. Mesmo se eu estivesse numa ilha deserta e eu fosse jogado lá na ilha deserta, nos primeiros momentos, eu até teria ali uma ansiedade, um anseio para que eu fosse resgatado, mas imagine que uma vez que eu estou ali e eu já limei a possibilidade de um resgate. Se eu não tenho nenhuma perturbação ali do ambiente, eu não tenho emoção. Agora, o que é interessante é que, assim, quando eu falo de pessoas, da dependência da existência de pessoas, é claro que eu estou me referindo a uma vida comunitária. Porque nesse processo da ilha, eu não vou ter essa expressão de emoções da vida comunitária, mas eu vou ter outras expressões de uma relação com a terra. Então, com animais, com a chuva, com o calor excessivo, ou com a busca por abrigo. Porque no fundo, todos os processos emocionais, em alguma medida, eles se relacionam diretamente com a manutenção da vida. Então, quando a gente vive esses processos emocionais, a gente está querendo, inconscientemente, que a vida continue dando certo. Então, se o meu coração acelera porque eu encontrei alguém que eu amo, é porque eu quero dividir essa vida com outra pessoa e eu sei que isso faz bem para nós humanos. Que nós somos seres relacionais. E se isso for uma relação em que há a possibilidade de uma geração de filhos, por exemplo, isso tem um outro caráter, que é um caráter de perpetuação da espécie. Então, no fundo, eu estou sempre falando de uma manutenção da vida. E é por isso que eu disse que a emoção ela é dependente desse contato,
dessa relação com o outro, porque isso para o Kahneman vai ser importante. Vai ser importante porque vai ser na relação, na vida comunitária, que a gente vai ajustar essas intensidades do corpo expressas em emoção e sentimento. Então, quando eu perco alguém na minha vida, eu perdi um laço, um elo dessa comunidade. Ou quando eu conheço alguém, eu quero adicionar um elo a essa comunidade. Ou quando eu divido um espaço de aprendizado ou de criação. Existe um certo interesse na divisão desse espaço em comunidade. Então, eu estou sempre me colocando em relação a alguém. E esse se colocar em relação a alguém gera, inevitavelmente, expressões próprias dessa ordem primária, que a gente chama de emoções e de sensações. E o que vai ser interessante na obra do Kahneman, porque ele vai propor esse processo de ordem secundária ou em alta ordem, passando pela fisicalidade, mas sempre passando por essa fisicalidade, levando em consideração a possibilidade de uma autorreflexão. Então, de uma elaboração contínua, subjetiva, que não se embota, né, que não embota o ser. Então, eu não fecho os olhos para o outro, mas eu abro os olhos para mim mesmo. Eu não fecho os olhos para o outro. Eu abro os olhos para mim mesmo que estão fechados. Porque os olhos para o outro geralmente estão abertos. Os olhos para o outro geralmente estão abertos. Agora, os olhos para mim mesmo, em média, estão fechados. Te ajuda isso? Muito interessante isso tudo que você falou, né? Eu fiquei pensando, você falou da natureza, né? Assim, da emoção, porque assim é possível você não ter o outro, ou então você não pensar no outro mesmo sem esse outro estar com você, mas você está no estado, num lugar de natureza, você tem uma emoção naquela natureza. É possível, né? É possível, mas são emoções mais básicas, né? Assim, não dá para você falar, por exemplo, e aí pensando nas emoções numa possibilidade maior, né, de categorização das emoções. Mas você falar de ciúmes, né, você falar de raiva, você falar de um desgosto, né? Isso incita o outro. Isso incita a outra na sua vida. E é muito interessante a gente pensar que essas relações, né, essas relações criadas, né, para além da nossa pele, e como essas relações criadas para além da nossa pele nos impactam internamente. E nos impactam internamente em uma perspectiva que retoma o interesse da vida se manter viva. Porque é isso que está acontecendo o tempo inteiro. Então, quando a gente lá... eu fui hoje cedo no hospital, né? Eu tive uma questão na minha lombar, assim, lavando o banheiro. E aí, difícil, assim, travou as minhas costas, foi bem complicado, não tava... Afetou a minha respiração, para vocês terem uma ideia. Foi uma contratura muito grande. E aí não é possível, né? Eu precisei de uma medicação. Poderia ficar sem medicação? Poderia, mas teria que lidar ali com desconforto, preferir ao médico. E eu tenho uma questão com medicação intravenosa, que quando essa medicação intravenosa ela é colocada com a seringa, que são aquelas seringas grossas, geralmente eu desmaio. Quando é o soro, tudo bem, para mim não é um problema. Agora, aquela lá, porque eu acho que às vezes as enfermeiras estão com pressa, assim, elas colocam rápido demais, acho que o corpo
tem uma resposta ali vagal que me desliga. Né? E aí o médico perguntou, falou, você quer voltar para casa sem medicação ou você quer voltar para casa já medicado? Eu falei, não, vou medicar aqui porque aquilo que você vai me dar aqui vai ser difícil eu conseguir fora daqui. E aí eu fui tomar essa medicação na veia e aí eu já avisei. Na verdade, assim, eu sentei e aí eu já comecei a suar. Falei, bom, vou desmaiar, então já vou avisar, né? E eu falei, olha, geralmente esse tipo de medicação eu desmaio. Ela, por quê? Eu falei, olha, não sei. Pode ser o medo? Pode ser o medo, mas assim, é engraçado que eu adoro essas coisas, né? Corte, sangue, corpo, adoro. Mas comigo já é difícil. E aí, eu comecei a falar sobre. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho medo e geralmente eu desmaio. E, assim, geralmente, assim, 3 em cada 5. É bastante. Tanto que eu já aviso para tomar deitado. Só que eu fui falando, eu fui conversando com ela, uma enfermeira assim maravilhosa. E a gente começou a conversar. Eu sei que a gente conversou assim mais ou menos uns 2 minutos, que é bastante, né? 2 minutos é bastante. E ela falou, vamos tentar? Então eu falei, vamos tentar. E aí ela colocou o acesso. Ela falou, tudo bem com o acesso? Eu falei, tudo bem, até agora nada. E aí ela falou, olha, eu vou começar a colocar a medicação, mas eu vou colocar muito devagar. Muito devagar. E aí o que acontece? Nesse momento, ela foi ditando, ela falou, olha, já foi 1/3, tô chegando na metade, vou mais um pouquinho, só falta o final, acabei. Como você tá? Uhum. E eu fui conversando com ela. E aí não desmaiei, nada. Só que o que que a gente fez ali? O que que a gente fez? Tanto ela quanto eu fizemos um esforço voluntário para viver um momento de excitação. Eu estou usando conceitos do Kahneman para Uhum. exemplificar essa situação. Tanto eu quanto ela fizemos um esforço voluntário para passar por esse processo de excitação de tal forma que eu conseguisse dar conta dele. Porque a ideia é essa. Quando um processo de excitação ele não é passível de ser atravessado, eu não consigo dar conta desse processo, o corpo desliga. Então, ou eu vou desmaiar, ou eu vou fugir, ou eu vou ter algum acesso de raiva, de choro, desligar no sentido de eu vou escapar. Eu vou tentar escapar de alguma forma, porque eu estou tentando manter a vida. Em alguma medida, esse tipo de medicação é lido pelo meu corpo como uma agressão à minha vida. Por mais que conscientemente eu saiba que não é. Porque, inclusive, a decisão de tomar a medicação foi minha. Agora, esse processo só é vivido quando eu, voluntariamente, me esforço para atravessá-lo. Agora, entendam que foi necessário a presença dessa enfermeira para que eu tivesse essa excitação presente. E a presença dela, o diálogo com ela, foi muito importante para que eu passasse aquele momento. Mas o trabalho todo aconteceu ali em mim. Houve uma conexão, de fato, houve uma conexão. Se ela fosse uma enfermeira muito rígida, se eu tivesse no hospital lotado, com um monte de gente para ela atender, ou se eu tivesse no auge da pandemia do Covid, seriam outros fatores. Tanto que eu sempre escolho ir no hospital de madrugada, porque eu sei que vai ter menos gente, quando eu preciso, quando é possível, né? Agora notem, o que aconteceu entre mim e a enfermeira é o que acontece quando a gente cuida de alguém, um cliente ou um paciente, ou quando a gente dá aula para alguém. Uhum. Nós estamos nos conectando de várias formas possíveis
para que aquela pessoa dê conta daquele processo de excitação que ela está vivendo. Quando isso é na clínica, isso talvez seja um pouco mais delicado, mas quando isso é num processo de aprendizagem, no processo pedagógico, até no processo artístico, isso também está presente em uma certa medida. Porque você tem ali os anseios, você tem as expectativas, você tem um certo desejo, né? Na semana passada, né, que a gente teve o primeiro encontro de discussão, que a gente teve uma discussão forte sobre o desejo, né? Pena que o rapaz não apareceu de novo. Mas algumas pessoas não usam, né? Escolhem uma via da filosofia que dita o desejo como o causador do sofrimento humano. Mas o desejo, para mim, aqui, que é o desejo que o Kahneman compartilha, que o Kahneman usa para falar da anatomia emocional, é justamente esse desejo que nos move. Então, é essa certa... Não é uma decisão direta e não pode ser uma busca que não tem espaços para modulação desse desejo, mas é um certo farol. E esse certo farol do desejo que eu sempre falo, ele está na aula de dança, ele está na aula de educação somática, ele está lá. E a pessoa atravessa isso. E ele está muito num processo de reabilitação. Ele está muito num processo de reabilitação. É por isso que é tão difícil, é por isso que a clínica é tão difícil. Aí eu tiro todos os meus chapéus para os profissionais da clínica. Porque a clínica, para que a clínica dê certo, é necessário que a pessoa compreenda esse processo de excitação sendo modulado a longo prazo. Agora, o que acontece, e aí me corrija se eu estiver errado, Jamil, não sei se a Adriana trabalha com clínica, mas me corrija se eu estiver errado. É muito comum as pessoas abandonarem seus tratamentos. É muito comum. É quase É muito comum. É muito comum. Eu tenho uma história que eu conto sempre para as pessoas, que há muitos anos atrás eu tive um cliente, né, um paciente, numa época em que eu trabalhava com hidroterapia, lá no interior de Minas, onde meus pais moram. Trabalhei por 10 anos com hidroterapia e, na verdade, a hidroterapia me deu ferramentas para que eu trabalhasse, as primeiras ferramentas na minha vida profissional, para que eu trabalhasse só com movimento. Só com o movimento da pessoa, só estimulando o movimento num ambiente seguro para as pessoas, porque a água quentinha para as pessoas que têm um nível de dor crônica grave, ela dá um acolhimento, ela dá segurança. Então, eu ainda não conhecia nada de educação somática, nada, eu ainda não era o que eu sou hoje faz muito tempo. Mas ele foi um paciente que ele tinha uma história de dor crônica mesmo, grave, e era um cara que ele tinha aquele clássico paciente de que eu tenho hérnia de disco, eu já fiz várias cirurgias, mesmo assim eu não melhorei, e o meu quadro é muito grave, e a minha vida gira em torno disso. E ele era uma pessoa, eu conhecia ele extraclínica, e ele era uma pessoa que o assunto dele era esse. Ele tinha uma história de que ele casou medicado, sentado numa cadeira, e que tudo ele buscava e nada melhorava. E aí a gente começou o trabalho com hidroterapia e ele melhorou muito, mas ele melhorou muito. E aí ele chegou um dia, ele falou para mim, ele me chamava de Jamilinha, falava, Jamilinha, chegou minha hora, agora eu não venho mais. Aí eu falei, mas por que a gente melhorou tanto? Tinha melhorado, para dizer para vocês, eu tinha uns 80% do quadro dele, ele já fazia várias coisas, ele já se movimentava, tinha uma vida muito mais funcional. Aí ele falou, porque eu não sei como é que eu vou viver sem isso. Eu não sei como é que eu vou viver eu não sei se eu ficar sem dor.
E aí ele abandonou mesmo o tratamento. Coisas aconteceram na vida dele que ele buscou outras, ou ele buscou, por exemplo, terapia, psicoterapia, tempo depois, e hoje em dia ele é um cara sem dor. Ele não tem mais, ele aumentou que hoje em dia está muito em voga a palavra de autoeficácia, né? Ele entender que ele podia ficar sem dor e a busca dele por outros tipos de ajuda, não que outros tipos de ajuda em outras linhas, né? Na linha da psicoterapia e tal. E ele começou, a melhora do quadro físico de dor dele fez que ele começasse a fazer mais caminhadas, se movimentar por ele mesmo. E aí, depois de alguns anos, ele ficou sem dor e eu o conheço, tenho algum contato com ele até hoje, mas ele hoje está sem dor e ele hoje é outra pessoa. Outra pessoa no casamento, outra pessoa como pai, outra pessoa no trabalho, ele é outra pessoa. Mas ele abandonou o tratamento porque ele não dava. Ele falou, eu não consigo fazer isso. Eu não sei se agora é o meu momento. Então, assim, essa história me marcou muito na clínica, mas é fácil as pessoas não... Hoje em dia eu vejo como é importante a gente... Porque quando você diz que a enfermeira explicou passo a passo para você, me faz saber que como é importante na clínica a educação em saúde mesmo, que a gente chama de educação em saúde, mas é a gente acompanhar com a nossa fala, sem ser muito palestrinha, assim, mas acompanhar os processos com as nossas explicações. E como isso mudou o cuidado em saúde, né? Porque hoje em dia a gente não quer mais um médico que não explica pra gente o que a gente tem. Ou pelo menos eu sou da turma que não quero ir mais. Eu quero saber. E eu quero que a pessoa, qual seja o profissional de saúde, que ele me acompanhe passo a passo. E que eu seja ativa, né? Porque a gente até parou de usar a palavra paciente. Porque você, no processo da medicação, você foi ativo. Você começou, falou, eu decidi que eu vou explicar para ela. E aí você explicou, e ela entendeu o seu processo, e aí vocês foram juntos, passo a passo, e passaram pelo obstáculo, né, pelo processo. Eu acho que é muito importante. Você... Tá sem som, é? Você tá... Opa, voltei. Qual palavra que vocês usam no lugar de paciente? A gente usa cliente, a gente usa indivíduo, sabe? A gente usa pessoa, a gente não usa, a gente tenta usar o máximo que a gente pode não usar paciente, sabe? E eu, às vezes, eu tenho um hábito, às vezes, de explicar para a pessoa numa primeira consulta, porque eu não vou chamar ele de paciente mais. Porque ele veio, porque ele me procurou, porque uma conjunção fez que ele me procurasse, e ele chegou ali e a gente vai trabalhar junto. Tem o meu trabalho e muitas vezes o meu trabalho vai ser só uma orientação, porque ele vai fazer, eu vou guiar, mas ele vai fazer sozinho, ele vai se descobrir, ele vai levar o caminho, né? Porque eu trabalho com coisas que são supostamente passivas, né? Trabalho com terapia manual, e trabalho com aula, com movimento. E, às vezes, o meu aluno, que é o meu aluno de aula, o meu cliente de aula, ele é meu cliente, paciente de consultório também. Uhum. Então, eu acho que é isso, a gente vai mesclando e juntando para tentar ajudar de uma maneira melhor. Mas as pessoas são muito desconectadas de si mesmas, assim. Sim. Você é fisioterapeuta, Jamila? Eu sou fisioterapeuta. Então, e aí é isso, assim, ontem no consultório eu tive uma situação de choro da paciente, porque ela está cansada, ela não sabe mais o que fazer, e tudo que ela faz é como se ela tivesse, ela tá aflita, porque ela está com a agenda cheia de coisas para fazer em relação ao que ela sente, e ela não se sente confortável com aquela agenda cheia. É a cultura, é a osteopatia, é o pilar, é não sei o quê.
e ela tem dor ainda, e aí o fio da meada não está juntando, sabe? E aí a gente ficou conversando muito sobre o que ela tem que escolher, o que dá conforto para ela, o que ela se sente confortável nela mesma. Ela não fica aflita, tipo, é como se ela tivesse uma reunião atrás da outra no trabalho e ela está avassalada com a agenda. E a dor continua, né? Foi interessante. No final das contas, ela ficou mais calma, mas ela estava avassalada porque é tarefa, né? Tarefa, 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 tarefa. E aí. Eu estou achando interessante, Jamile, isso que você está falando, porque Maécio perguntou se eu trabalhava com clínica. Eu trabalho com movimento, eu trabalho com corpo, né? Então, quando os alunos vêm fazer comigo, eu escuto. Então, essa semana, você falou em contratura, Maécio. A minha amiga pediu, o marido dela estava cheio de dores aqui nas costas. Nódulos e nódulos. E estava aqui também, na axila. Bom, essa da axila eu não sei, né? Mas nódulo eu entendo, né? E ela me pediu para ajudar ele. E aí eu comecei uma aula com ele, né? E tentei calmamente. E ele está com dor já há 4 meses. Aí ele falou assim: eu vou no ortopedista. Eu disse: vá, né? Vá no médico para ver. Aí o médico falou que eu tinha falado para ele que era uma contratura muscular. Então, assim, aí ele falou: ai, Adriana, vamos ver, né? Eu acho que eu só vai fazer 15 dias. E quando eu dei aula para ele, ele estava desorganizado, não só fisicamente da postura, desorganizado em relação à ansiedade dele. Jamil está falando sobre isso, né? A ansiedade dele na vida, que ele faz alongamento sozinho, aí ele faz rápido, ele faz de qualquer jeito, sabe? Então, assim, eu tento escutar sem impor e conhecer o corpo do outro e o que é que pode, mas é interessante, porque eu acho que faz parte de uma clínica, porque escutar o outro faz parte de uma clínica, diferente de uma fisioterapeuta, né? Claro, mas as questões vêm muito de fora. Uma pessoa uma vez chegou para mim e começou a chorar porque o casamento dela, e aí eu fui colocando umas bolinhas, fui conversando, ela até hoje não me larga, só quer saber de mim por uma questão do casamento dela, que eu estava naquele momento dando aula. Então é muito interessante esse trabalho, né, sobre o corpo, quem é o corpo do outro, como você tratar o outro, porque envolve muita questão pessoal, emocional, como mais está falando, emocional, né? Sem dúvida alguma. Muito interessante isso. Por isso que eu falo, né? Eu não sou fisioterapeuta, mas assim, ao longo dos anos, as questões vêm para mim de dores ou não dores, ou individuais, emocionais, de vida, e eu vou conhecendo através do que eu sinto e da maneira como eu sinto o outro e ajudando nessa possível, né? E as pessoas melhoram muito. Agora, sinto dificuldade porque a pessoa me vê assim, me diz assim: eu só vou fazer 15 dias, e eu, dentro de mim, acho que ele tinha que fazer um trabalho corporal ao longo prazo. Mas como eu posso falar para ele isso, sabe? Então, são questões assim, mas parecido com o que a Jamilita falou, que o paciente dela não quis voltar, né? Agora que como é tão delicado esse tratamento com o outro, né? Porque é isso que eu falo, né? Os nossos braços são muito pequenos, e a nossa voz muito baixa, né? Tanto na clínica quanto na pedagogia, na criação ainda mais. Isso parece um problema, mas não sei se é um problema. Talvez seja um problema quando a gente pensa em uma perspectiva de paciente ou de aluno, né? Então, uma pessoa que está em uma postura passiva e uma pessoa que não tem luz,
não tem preenchimento, está ali para ser preenchido. Porque é isso, né? O nosso poder de modificação do corpo do outro, portanto, da identidade do outro, da consciência do outro, ele é mínimo. Ele é mínimo, né? E esse processo de educação na saúde, né? Que acho que é um processo de educação a gente poderia ter em todos os lugares, ele, ao mesmo tempo, ele é libertador, mas ele vai contra a uma perspectiva mercadológica, tanto da saúde quanto do aprendizado. E é por isso que é tão difícil. Porque muitas vezes o que acontece na clínica é um aprisionamento do paciente. É paciente mesmo. Né? Então, assim, ocorre um trabalho de dependência. Então, assim, olha, você vai ficar comigo, mesmo sem falar, a vida inteira. Eu vou cuidar mais ou menos da sua dor, tem hora que ela vai estar um pouco mais, um pouco menos, mas o ideal é que ela nunca passe, porque se ela nunca passar, eu tenho o seu depósito mensal na minha conta. A mesma forma o conhecimento. A mesma forma o conhecimento. Por favor. Desculpa, mas é que eu me lembrei de uma situação na minha primeira semana como fisioterapeuta na minha vida. Eu, logo que me formei, comecei a trabalhar numa clínica lá na minha cidade, também lá em Minas, e a clínica já existia há 15 anos. Era de um casal de fisioterapeutas e uma clínica de fisioterapia convencional. E aí, eu e uma outra fisioterapeuta novinha, como eu, a gente entrou naquela semana para aumentar o número de pacientes que eram atendidos na clínica, para que eles conseguissem atender mais do plano de saúde, né? Tipo, 10 pacientes ao mesmo tempo. 10 pacientes ao mesmo tempo, vários boxes, as pessoas todas ligadas em aparelhos e não sei o que, cada um, e aí tocava o despertador de um, tocava o despertador de outro. E eu sou uma pessoa que eu sou de uma família de que as pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Então, nesse primeira semana mesmo, gente, nesses primeiros dias, eu conversava com aquelas senhorinhas, e aí, dona não sei quem, quanto tempo que a senhora está aqui, o que a senhora tem, porque e aí era um pensamento muito forte em mim, porque eu fui uma pessoa durante a faculdade que eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu queria muito estudar mais, e eu saí da faculdade fisioterapeuta, tanto quanto a dona da clínica. Profissionalmente, a gente estava no mesmo nível, inclusive até porque eu tinha aprendido coisas mais novas do que ela, que estava lá pouco se atualizando e tal, e eu entrei na clínica e eu me sentia igual a ela. Então, eu queria conhecer os pacientes, tá? E aí, nesse dia, a senhorinha falou para mim assim, eu falei, quanto tempo que a senhora está se tratando? Tinha uma dor lombar também grave. E desde quando a clínica abriu. Então, a pessoa ia, desde há 15 anos, 3 vezes por semana na clínica. E ficava 1 hora, 1h30, 2 horas deitada com 500 mil aparelhos ligados, e mais acupuntura e mais isso. Então, assim, e aí nesse dia eu já não concordei, eu lembro dessa sensação. Eu já falo, nossa, mas tem alguma coisa muito errada nisso. Porque como que em 15 anos a gente não consegue tratar uma pessoa? E que essa pessoa não consegue... Porque o que é fisioterapia? O que é reabilitação? É a gente habilitar a pessoa a fazer o que ela quiser fazer. A gente reabilitar novamente, tratar a dor e habilitar que essa pessoa se movimente sozinha. Então, eu fiquei muito impactada, e isso já faz muitos e muitos anos. E essa história nunca mais saiu da minha cabeça. Anos depois, eu conheci uma fisioterapeuta americana que falava que nos Estados Unidos, quem tem plano de saúde, que é riquíssimo, né? Porque lá ninguém tem, e quem pode, só tinha direito a fazer 6 sessões de fisioterapia por ano. E era isso e acabou. E dentro daquelas 6 sessões, o fisioterapeuta tinha obrigação a ensinar a pessoa a se tratar sozinha.
Tipo, a fazer determinadas até estratégias sozinho para que ele se cuidasse, porque o plano de saúde era 6 e acabou. E particular ela é impossível e público não existe, né, gente? Então, assim, tem muitas pessoas que sofrem acidentes graves e ficam morando no hospital, porque dentro do hospital a pessoa consegue fazer uma reabilitação. Fica 1 ano, 2 anos dentro do hospital, porque a pessoa consegue ter um tratamento de reabilitação para um traumatismo craniano, para uma lesão de medula, ou o que for. Então, no tratamento básico da pessoa com dor lombar, ela vai ter 6 sessões e acabou, não vai ter mais. E aí, é isso, assim. Então, mais essa coisa mercadológica é massiva, né? A gente é atropelado por uma onda e o trabalho nosso é de formiguinha mesmo, né? Tanto com a educação somática, nas práticas de movimento, quanto no atendimento 1 para 1. 1 para 1, que eu digo no atendimento de terapia manual. Porque eu, desde essa época, quando eu saí, eu trabalhei 1 ano nessa clínica, 2 anos. Quando eu saí da clínica, eu nunca mais trabalhei com fisioterapia convencional, com fisioterapia dos aparelhos. Inclusive, eu nunca tive, eu tenho 23 anos de formada, eu nunca tive um aparelho de fisioterapia. Então, eu sempre, logo eu fui trabalhar com fisioterapia, trabalhei muitos anos com fisioterapia e depois comecei a trabalhar com movimento e a minha vida veio vindo. Mas é isso, a fisioterapia convencional, que supostamente é a pessoa que vai tratar do paciente com dor ali, com dor aguda, com dor crônica, ela é atropelada pelo tsunami do plano de saúde. E às vezes também pela tsunami da pessoa que não tem condição de fazer esse plano de saúde, e no atendimento público, que não é atendimento na faculdade, ligado à universidade, poucas pessoas têm atendimento público de fisioterapia. Também não é muita gente, né? Então é difícil. Aí a gente vai falar de política pública, de outras coisas, que não é a nossa conversa agora. É isso. Mas e como faz diferença? Mas é por aí mesmo, assim, é por isso que a Regina Favre fala tanto dessa importância de uma reflexão política mesmo, e social da anatomia emocional, que é uma coisa que o Kahneman não tocou. Porque isso é para além do indivíduo. Isso está para além do indivíduo, né? Isso é um modus operandi social mesmo, né? Cultural, enfim. Hoje eu estou na minha casa, né? Eu estaria dando essa reunião do meu trabalho. Uhum. E é impressionante que, assim, o fato de eu não ir para o trabalho gera um certo desconforto em mim. Sim. Só que eu não falto. Gente, de verdade, assim. Eu estou nessa unidade há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. Eu nunca faltei, né? Em toda a minha história, eu tô há quase 10 anos no programa, né? Eu não tenho 10 faltas, né? E aí, o fato de eu não ter ido, então liguei para minha chefe, né? Falou: olha, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa descansando. Amanhã também eu não vou. Me gera um certo desconforto. Porque, e aí eu vou tentando entender da onde vem esse desconforto, né? Gera um certo desconforto porque existe uma demanda. E olha que eu trabalho com arte, hein? Trabalho com arte, né? Eu não trabalho para uma geração de lucro. Não opero nada que se vende e gera lucro. Não tenho participação em lucros nenhum, porque ninguém tem lucro. Né? Então, eu não estou rompendo a possibilidade de lucros de uma certa empresa. Né? Agora, esse certo incômodo que aparece é justamente dessa via que diz, né, mesmo irracionalmente, reflexamente, inconscientemente, que fala: olha,
os corpos são corpos para o trabalho. E você não tem esse tempo. Geralmente a gente não tem esse tempo de descanso, né? Só quando realmente é muito grave, aí o corpo para, né? O corpo para por si só. Mas fora alguns casos pontuais, o corpo sempre dá sinais, né? Ele nunca para assim de uma hora para outra. Ele sempre dá sinais, ele vai dando sinais aos poucos. Eu acho que são esses sinais que a gente precisa alimentar. Ô, Maestro, mas você teve a contratura ontem, foi? Eu tive a contratura ontem. Ah, mas você sabe a causa, o que foi que aconteceu para você ter essa contratura? Olha, é porque eu fiz uma faxina pesada ontem, né? E aí eu acho que eu devo ter ficado numa postura inadequada. Não sei. Foi lombar, foi? Lombar, né? Entendi. E Mas aí, aí a gente vai avaliar o resto, né? Mas se prendeu sua respiração, deve ter sido lombar alta, né? A raiz do psoas, diafragma. porque assim, pegou a minha eu perdi o enrolamento, né? Perdi o enrolamento. Com certeza pegou pessoas, porque eu não tô andando. E aí pegou a respiração. Falei, não tô andando, perdi o enrolamento, tô sem respirar direito. Pegou sério a coisa, né? E aí eu, não sei, eu acho que foi alguma postura, assim, que eu fui escovar, ontem eu escovei o banheiro. Sabe aquela faxina que você faz, assim, uma vez a cada 2 meses? Que você deveria fazer uma vez por mês, mas não dá tempo? Você vai esfregar, assim, atrás do suporte do papel higiênico, assim, com a escova, e vai escovar até ficar branco, brilhando. Acho que foi isso. Mas vai passar. Ô, Jamile, melhoras, Maécio. Só para uma dúvida, Jamile, você como fisioterapeuta. Tem contraturas mais leves, né? Que a pessoa vai passando sem remédio e com movimento, mas tem contraturas muito pesadas, né? Que tem que tomar remédio e tem que ficar em repouso, não é isso? Não, repouso nunca é uma indicação, né? A gente costuma falar que repouso não é tratamento, mas isso não quer dizer que ele tenha que sair se movimentando a qualquer preço, assim, sabe? Mas existem coisas, a gente chama contratura de muita, a gente ouve contratura para várias situações, né? Não necessariamente é uma contratura, não necessariamente o que ele teve é uma contratura. Às vezes uma vértebra se movimentou de um jeitinho e aí o corpo, voltando a lá, o corpo para se defender, ele puxa, assim. E ali, essa região em que ele relata a dor, é uma região em que tudo acontece junto. O psoas está saindo para frente, o ilipsoas está saindo para frente, e o diafragma está saindo para cima, né? E aí é L3, L4 ali, os pilares, e é o centro do corpo. Então, e às vezes quando a gente está meio agachado, meio torto, às vezes fez a faxina, já estava cansado, né? Já estava mais respirando aqui em cima, então é muito comum a gente ter o diafragma. Eu tenho um amigo muito querido que não tem nada a ver, que fala que todas as pessoas que moram em São Paulo têm o diafragma tenso, é verdade? A gente corre, a gente vai para lá e para cá, a gente tem o transporte público, e a gente tem trabalho, e a gente tem mais coisas para fazer quando a gente chega em casa. Então, assim, tem um diafragma tenso, já se movimentou, fez um esforço diferente, numa posição diferente, entre aspas, não muito conhecida pelo corpo, mais que seja que a gente faz isso no dia a dia, mas não é a sua movimentação normal, e o corpo já estava cansado, e ele está. É como se fosse um susto. E aí desorganiza tudo. E é isso, Maestro. Agora que você está sem dor, talvez faça uns exercícios respiratórios um pouquinho aí. E aí, tomara que melhore. Porque aí é isso, né? A medicação, ela dá um socorro
e depois o corpo tem que se organizar. Porque né? assim, geralmente quando isso acontece, eu tomo um anti-inflamatório e um relaxante muscular potente. Só que eu tomei e não adiantou. Falei, caramba, sempre adianta. Não adiantou? Vamos para o hospital, né? Mas daqui a pouco já vou deitar com as bolinhas no chão. Obrigada, Jamile. Melhoras, maestro. Obrigado, gente. Nos vemos mais tarde. Mais tarde. Eu hoje de Beijo, 6 bom horas dia. não vou poder, mas às 8 estou aqui. Tá bom. Eu também. Tchau, tchau. Bom dia. Beijo, Tchau, bom tchau. dia.